Boa noite, bem-vindos ao Jornal. As delegações do Governo e da Renamo no diálogo político deverão apresentar amanhã as garantias necessárias para a abertura de um corredor de segurança para encontro entre Afonso Dhlakama e os mediadores. A decisão foi anunciada ontem no fim de mais uma ronda de negociação. 4 horas de diálogo com reuniões separadas com os mediadores, que vieram os sinais de aproximação entre o Governo e a Renamo. E esperamos que, com a continuação da ajuda dos mediadores e a boa vontade e compreensão das duas partes, consigamos brevemente dar boas notícias aos moçambicanos e à comunidade internacional. Na mesa de conversações, as duas partes avançaram em relação ao encontro dos mediadores com Afonso Dhlakama, assim como a governação das 6 províncias. A reunião com o líder da Renamo vai acontecer na Serra da Gorongosa, mas falta afinar a segurança e eficácia do diálogo. Há algumas ideias. Existe a ideia de, tecnicamente, um grupo de trabalho estudar e apresentar propostas que satisfaçam a deslocação e a segurança dos mediadores. Há uma reflexão a fazer de ambas as partes para trazer, eventualmente, propostas concretas na próxima reunião, que terá lugar quarta-feira, às 9h30 da manhã, neste mesmo local. Ainda esta quarta-feira, a Comissão Mista deverá chegar a acordo sobre a governação das 6 províncias reivindicadas pela Renamo. Os mediadores apresentaram depois de terem trabalhado com as duas delegações separadamente, apresentaram uma proposta que foi apreciada na sessão plenária e foram introduzidas, as contribuições levaram à introdução de algumas emendas, algumas alterações ao texto, ao conteúdo do texto, e neste momento cada delegação vai pensar, vai refletir, vai fazer as consultas que achar útil fazer para, na próxima sessão, se examinar depois, de novo esse ponto da agenda que diz respeito à governação nas 6 províncias. Esta quarta-feira é o dia das decisões que poderão trazer uma solução rápida à crise política instalada no país. O Governo vai eliminar os exames extraordinários da 10ª classe a partir do próximo ano, por serem insustentáveis. Na reunião de hoje do Conselho de Ministros, decidiu também realinhar o trajeto da 6ª secção da Estrada Circular de Maputo. Segundo o Conselho de Ministros, os exames extraordinários da 10ª classe serão eliminados por falta de resultados. O porta-voz do Governo, Mozinho Said, explicou que, em média, mais de 80% dos candidatos reprovam nos exames, o que se traduz em gastos para o Estado. Constata-se que o Estado moçambicano desembolsa avultadas somas em dinheiro, sem, no entanto, obter bons resultados. Em 2015, o Estado gastou cerca de 21 milhões de meticais para a realização dos exames extraordinários e apenas coletou, em cobrança de taxas, cerca de 13 milhões de meticais. Na reunião desta terça-feira, o Governo decidiu também realinhar o trajeto da 6ª secção da Estrada Circular de Maputo, que parte do nó da Machava, na Matola, até a Praça 16 de Junho, na cidade de Maputo. O pretexto é de que teria custos elevados. As primeiras 5 secções da Estrada Circular encontram-se praticamente concluídas e foram já abertas ao trânsito em finais de 2015. Esta última secção está atrasada devido aos elevados custos da realocação de serviços públicos em termos de conduta de água, linhas de transporte de energia, e a proposta de realinhamento contorna os principais obstáculos identificados. O encerramento do Instituto Superior Politécnico Inherente, em Manica,
a aprovação de novos estatutos do Instituto de Educação à Distância e os preparativos do Festival Nacional da Cultura foram os outros temas discutidos em Conselho de Ministros. Um operário morreu após cair de um prédio em construção na Avenida 24 de Julho, na cidade de Maputo. A queda ocorreu na manhã de hoje e gerou fúria de trabalhadores da obra. A vítima, cujo nome não foi possível apurar, caiu de um dos pisos desta obra com 27 andares, localizada ao longo da Avenida 24 de Julho, na cidade de Maputo. Testemunhas contam que o homem bateu com a cabeça nestas pedras, tendo perdido imediatamente a vida. No local, era visível parte do andaime que cedeu, juntamente com a vítima e a areia utilizada para cobrir o sangue. De repente estou a ver um corpo a flutuar, né? Só que quando o corpo caiu ali, onde tem aquela areia, e bateu com a cabeça, e aquela peça do andaime foi cair lá em frente daquele carro. Só que de repente já estou a ver esses homens, chegaram aqui, removeram o corpo, meteram no carro. Primeiro trouxeram uma lona, não sei se é lona de tinta ou o quê, embrulharam como se fosse um objeto qualquer, está a perceber? Então, foi quando já começamos a tentar, porque a ideia talvez era de sair com o carro, sei lá para onde a gente não sabe. O corpo da vítima foi levado por esta caminhonete pertencente à Sociedade de Empreendimentos Imobiliários, empresa dona da obra, e de seguida encaminhado à morgue do Hospital Central de Maputo. A remoção do corpo foi feita sem a presença da polícia, o que criou desconfiança junto dos trabalhadores e outras testemunhas. Eu sei quando há coisa, acidente, a pessoa tem que esperar até chegar a polícia, não é? Mas não, taparam e já estava no carinho. Nós não sabemos, queria levar para o hospital, quer levar para onde, yeah? E isso é uma coisa misteriosa, né? Não se pode remover o corpo, tem que ser alguém autorizado, que é medicina legal, é que vai ver se o corpo ainda tem sinais vitais, não tem, não sei, eu penso que está aqui qualquer coisa um bocado estranha. E agora, a partir desta situação, qualquer um de nós pode pensar aquilo que quiser, se era meter o corpo a arrancar com o carro. O empreiteiro da obra, onde morreu o operário, é a construtora do Mondego. A dona do projeto, a empresa Sociedade de Empreendimentos Imobiliários, é também fiscal da construção. A dona do projeto do prédio diz que o trabalhador morreu num local onde não estava autorizado a permanecer. A informação é contrariada pelo delegado da obra, que representa o empreiteiro e estava no local na hora dos acontecimentos. Cerca de uma hora após o acidente mortal, as empresas à frente do projeto reagiram à situação. O porta-voz da sociedade proprietária da obra negou que o trabalhador tenha caído durante os trabalhos, acrescentando que a vítima estava num local onde já não se realiza nenhuma atividade. Sem conhecimento de ninguém da obra, o servente lá subiu até um piso que não cresce, não está a realizar nenhum tipo de trabalho. Pode-se ver mesmo de fora que o piso referente não tem nenhum tipo de trabalho, tanto que o próprio andaime de produção está até uma altura que está lá. Agora, ele foi prestar sentença sem conhecimento de ninguém, todos nós estávamos cá embaixo e aconteceu o que aconteceu. Já o delegado da obra, que por sinal é trabalhador da construtora e acompanhou o acidente, contraria toda a informação ao afirmar que a vítima estava a desmontar andaimes. O homem estava a trabalhar dentro do prédio a desmontar o andaime, mas o homem subiu no andaime. Quando subiu o andaime, ele praticamente veio cá abaixo com uma peça do andaime, porque acho que estava um bocadinho solto. O empreiteiro garante que vai assumir todo o apoio à família. Evidentemente que quem trabalha com a SEI e com a Mondego, mas com a SEI neste caso, é obrigado a ter seguro, portanto o trabalhador tem seguro, e portanto ao abrigo do seguro e até por atenção particular da empresa, evidentemente que nós vamos ter atenção a essa parte social, enfim, não fazendo mais que a nossa obrigação. O acidente desta terça-feira é o segundo na área de construção em menos de 2 semanas na cidade de Maputo. No dia 5 de agosto, um operário foi esmagado por um elevador numa obra da construtora Teixeira Duarte. A Inspeção de Trabalho considera que houve violação de regras de segurança. Já o jurista Elísio de Souza critica a forma como o corpo foi removido e que levanta suspeitas de crime de encobrimento. As primeiras investigações feitas pela Inspeção de Trabalho indicam que houve problemas nas regras de segurança.
A inspetora de trabalho em Maputo diz, contudo, que os dados são preliminares e lança o prazo de 2 semanas para conclusões consistentes. Presume-se que o acidente foi causado pelo desequilíbrio do próprio andaime. Nós verificamos que durante a montagem faltava mais uma outra prancha que, depois de muita insistência, pedimos ao encarregado, foram buscar no 5º andar. Por sua vez, o jurista Elísio de Souza diz que a remoção do corpo sem perícia pode resultar em responsabilização criminal. Para dar credibilidade às investigações, o criminalista defende o envolvimento do Ministério Público. Temos que abrir a hipótese do homicídio, temos que abrir a hipótese do suicídio e a terceira hipótese é que é, de facto, a hipótese de mero acidente de trabalho. Mas, para chegarmos à hipótese da mera acidente de trabalho, é preciso que se afastem as 2 primeiras, porque no processo criminal é que se vai determinar se, de facto, há ou não responsabilidade, portanto, profissional por parte da entidade empregadora, ou então a responsabilidade criminal até pode ser mesmo por parte desta entidade, uma vez que o novo Código Penal já acaba, portanto, abrangendo as entidades, os entes coletivos para responderem criminalmente. Agora, uma coisa é certa, é que a se mover o corpo antes da perícia, trata-se aqui de uma forma de comparticipação no crime, que é um encobrimento. O acidente desta terça-feira é o segundo na área de construção em menos de 2 semanas na cidade de Maputo. No dia 5 de agosto, um operário foi esmagado por um elevador numa obra da construtora Teixeira Duarte. O comando da Polícia da República de Moçambique reagiu em torno dos últimos ataques no país e de um acidente que vitimou um membro da corporação. Na sexta-feira passada, 6 pessoas foram executadas numa viatura em Sofala. Do massacre, houve 2 sobreviventes que acusaram a polícia e militares de terem realizado a matança. Esta terça-feira, o Comando-Geral da Polícia desmentiu as afirmações e chamou a atenção às manobras dos homens armados da Renamo. Nós queremos, neste momento, deixar um apelo no sentido das populações manterem-se vigilantes sob o ponto de vista de provável utilização dessa artimanha por parte, portanto, desses bandidos armados da Renamo, procurando em algum momento fazer-se passar por Força de Defesa e Segurança para perpetrar os seus atos. Na mesma ocasião, a polícia fez saber que está em curso uma investigação para apurar as causas do incêndio da Mercedes-Benz, que na madrugada de sábado despistou-se na estrada circular de Maputo e matou um casal. A natureza do combustível que era usado na viatura, de onde começou o impacto e tudo, como é que estavam as vítimas na altura para não conseguirem tentar sair da viatura antes dela mesma ficar totalmente queimada. Entre 6 a 12 de agosto, 22 pessoas morreram em 25 acidentes de viação em todo o país. No mesmo período, houve um registro de 127 crimes, dos quais 73 foram roubos e assaltos. O Tribunal de Marraquém embargou todas as obras que estavam a ser levantadas no espaço da empresa Milholamete, em Maputo. Os nativos que reclamam terras serão ouvidos pelo Tribunal na próxima segunda-feira. As casas convencionais e de construção precária mostram a rapidez com que a nova zona habitacional estava a ganhar forma no distrito de Marraquém. O Tribunal Judicial do distrito de Marraquém teve que intervir e, na segunda-feira, mandou parar todas as obras, incluindo o parcelamento. Ontem apareceu o tribunal, mandaram parar, sim, estamos parados, e disseram que até dia 22 para estar no tribunal às 14 horas. Ok, está tudo bem. O que é que vão decidir, o que é que não vão decidir, eu acho que não sei. Nós vamos para lá para a gente ouvir. Para garantir o cumprimento do embargo, o tribunal solicitou ao Comando Distrital de Marraquém uma equipa da polícia que se encontra no terreno desde a tarde de segunda-feira. A presença destes homens reduziu o movimento de pessoas e carros, mas isso
não significa desistir da causa. Eu já tenho casa aqui, já estou a dormir com as minhas filhas, com as minhas netas. Eu não estou preparado dessas coisas para eu sair, não, porque estou na minha casa. Falamos com a senhora, é verdade. Temos a jata que a senhora reconheceu desse ponto. Yeah. Não estamos a roubar nada, é que é uma coisa que pertence a nós. Isto é de muito tempo, sabes? Sempre falamos com a dona aqui dos eucaliptos. Sempre prometeu para nos dar o espaço. Mas quando chega ao ponto certo, foge. Yeah. Ainda assim, os nativos não sabem dizer quantos são, quantas parcelas precisam e quantas já demarcaram. Somos muito, pá. Yeah. Para dizer o número certo não é fácil. Axvinguana, Nhumbana, yeah. Amatega, vários aqui. Yeah. Os nativos daqui. Esse todo espaço é nosso, meu irmão. Este todo espaço é nosso. Yeah. Agora, para mim, não há razão de dizer quantos espaços que eles vão dar, porque isto aqui é nosso. A providência cautelar para travar a construção de casas e infraestruturas nos mais de 200 hectares de Milhulamete visa 4 pessoas, entre elas Vicente Carlos Mate e Alzira Jaime. Agentes económicos na província de Sofala estão frustrados com a atual crise económica e política que o país está a enfrentar. Diante do cenário de encerramento de empresas, apela a unidade urgente dos moçambicanos para a solução das crises. De acordo com Prakash Prahlad, presidente da Associação Comercial da Beira, falando em nome dos empresários, na manhã desta terça-feira na cidade da Beira, no final de um encontro entre os agentes econômicos e a timoneira de Sofala, em torno dos preparativos da visita presencial e 9º Festival Nacional de Cultura, os maiores efeitos da instabilidade política e econômica que existem no país fazem-se sentir com maior intensidade no seio dos comerciantes desta região do país e de forma particular na província de Sofala. O facto dos empresários não poderem ter nos seus estabelecimentos a mercadoria a tempo e horas, por exemplo, não poder, uma mercadoria que levava 24 horas a chegar, hoje leva 3, 4 dias. Portanto, quando se leva 3, 4 dias, não só o empresário pode pedir a quantidade necessária que quer, por exemplo, eu precisava 1000 unidades num artigo, sou capaz de pedir 200, não é? Para ver se ela chega, mas esses 200 também chegam em 4, 5 dias. Esta situação, de acordo com a Associação Comercial da Beira, são indicadores claros que está a haver déficit no mercado que pode agravar nos próximos tempos. Prakash Prahlad falou, sem apontar números, que há vários estabelecimentos comerciais que encerraram as suas portas e empresas de diversos ramos que também já encerraram. Podemos ver hoje, quando andamos pelas estradas das principais artérias da cidade da Beira, hoje já se vê muitos estabelecimentos fechados. Estamos a ter problemas, por um lado é a crise económica que existe. O investimento só é bom, só é seguro num clima de paz e de concórdia. Face às crises política e económica, os empresários de Sofala lançaram apelos para um forte espírito de patriotismo e, sobretudo, de unidade, não só a nível empresarial, mas sim a todas as esferas da sociedade moçambicana. Políticas monetárias isoladas não produzem bons resultados, defende o economista José Xixava. Para o académico, só políticas combinadas podem resolver a situação de crise no país. O que o Banco Central está a tentar fazer, está a tentar ao seu nível ver se pode colmatar a subida galopante da inflação, dos preços neste caso. Mas para as políticas do Banco Central serem bem-sucedidas, tínhamos que estar numa situação normal e nós não estamos. O país não está a viver uma situação normal. Portanto, o que eu quero dizer é o seguinte: o sucesso daquilo que o Banco Central está a fazer, se a situação política, a estabilidade política continuar, não vai ter nenhum sucesso. Mesmo que o dólar ficasse a 100 meticais, ou ficasse a 200, ou ficasse a 500, nós continuaríamos a ter problemas. Porque isso, como bem dizia, não estimularia a produção interna. Pelo contrário, havia de fazer... Porque é um bocado o controverso fazer o seguinte discurso na situação atual, dizer às pessoas, é preciso produzirem, olharem para a situação interna. Mas como esta economia foi sempre dependente em termos estruturais, dependendo das importações, até um simples industrial, não é?
a matéria-prima vem de fora. E para ele importar a matéria-prima agora está proibitivo, porque, como bem dizia, as taxas de juros evoluíram 17% aos 20%, agora para já estão a 25%. Então, não vale a pena contar com isso. É por isso que eu dizia antes o seguinte, que o governo precisa de ter uma assistência direta a alguns produtores que na fase em que nos encontramos podem de facto minimizar a situação que nós vivemos. Então, isto são políticas dirigidas. As autoridades monetárias estão a fazer o seu papel. E mais do que isso, as políticas monetárias, se não forem conjugadas com as políticas fiscais, não tem sucesso. Em situações de crise, é preciso, é a experiência que muitos países do terceiro mundo têm tido. Vou deixar os países desenvolvidos porque é uma outra situação, mas os países como Moçambique pobres, o que têm mostrado é que só políticas combinadas é que nos fazem, portanto, é muito pouco tempo dizer assim, a médio prazo, nós podermos colmatar qualquer situação de crise económica. Agora, políticas monetárias apenas não. Já se provou que políticas monetárias apenas não são capazes de nos fazer resolver o problema. Porque os problemas estão-se a provocar, não é apenas no mercado monetário, estão-se a provocar no mercado real. É uma entrevista para acompanhar na íntegra amanhã às 22 horas na ISTV. E no próximo bloco, ainda por causa da crise, a Universidade Pedagógica corta em 80% despesas de investimento. Até já. À quarta-feira, às 23 horas, Boaventura Município junta-se a 3 grandes mulheres da sociedade. Gera-se tudo, caça-se tudo, para. Revisão por revisão. Para colher a visão, a voz e análise. Como é que interpreta este sinal? Sob perspectiva feminina de diversos assuntos na ordem do dia. O que a RENAM está a fazer é uma afronta ao Estado. É preciso cantar muito alto, bem. E que esse bem seja real. A arma e a guerra não são a forma de resolver os nossos problemas como cidadãos. Estão-se a manchar, vocês. Não há ninguém que vai tapar o sol. Os processos são dinâmicos das revoluções. Todo mundo está amarrado em algum lugar e acha que é ali onde tem que comer. Os políticos têm uma responsabilidade bastante grande. Estamos a tocar batuques, ninguém está a ouvir. É preciso que venha para eles poderem explicar. Despolitizar excessivamente o órgão eleitoral, o que quer dizer? Opinião no feminino. Em Moçambique é preso pilha galinhas. À quinta-feira, quinzenalmente, Olívia Massango dirige o Grande Entrevista. O que tem a dizer a tudo quanto se falou? Eu também não sou verdadeiramente moçambicano. Alguma coisa estava a afetar este relacionamento? Ele próprio deveria ter essas características todas. Questões que mexem com diversos setores da sociedade a serem respondidas pelas pessoas visadas. Afinal de contas, com que fundos contam para trabalhar? Fazer algumas adaptações. Maior transparência na gestão. Neste momento é quase impossível. Faz sentido. Durante a guerra mataram uma série de civis a tirar os cadáveres dentro da cisterna. O que nos sugere este desabafo? Grande Entrevista, às 23 horas, na ISTV Notícias.
tempos e novas esperanças. A grande questão agora é tentar perceber como é que uma obra tão recente desabou. Os animais perdem a luta pela sobrevivência. Garanta a subsistência de milhares de pessoas que vivem no bairro de Ulém. Apesar de todos os episódios de insegurança, as embarcações são a única alternativa para todos. Nesse terreno pequeno viviam 5 famílias. É pesado. É sempre bom ter um maior cuidado. Senhor Abel, falamos a partir de Nampula, boa noite. Propostas concretas. Ninguém quer realmente a guerra. Onde a política sempre há conflito. É preciso debater para o bem do próprio país. Como resolver isto? Porque é um problema que nós todos estamos a passar. Mantermos a paz neste país. Já pode ler o jornal O País quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter a aplicação O País. Continua com dúvidas? Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada. Agora, aceda à sua App Store ou a Play Store e faça o download de O País. Dessa forma, poderá aceder a uma versão digital do jornal. Assim, não deixe de acompanhar todas as edições do jornal. O País. A verdade como notícia. Um país sem história é um país sem futuro. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país sem referências. De volta às notícias do Jornal da Noite, a Universidade Pedagógica sofreu cortes na ordem de cerca de 80% na sua despesa de investimento. O reitor da Universidade, Rogério Tui, revelou que infraestruturas desportivas para a instituição de ensino foram adiadas. Olha, na área de investimentos, nós reduzimos quase 70%, 80% do dinheiro que estava previsto. Portanto, este ano nós íamos iniciar com a implantação de infraestruturas desportivas. Nós temos aqui um curso de Educação Física e Desporto, como sabem, e íamos iniciar com a construção de um ginásio e um pavilhão multiusos para os estudantes e, logicamente, foi adiado. Fica para a próxima vez, quando tivermos orçamento. Neste momento, então, foi isso que aconteceu. Rogério Tui espera que a crise financeira que o país atravessa passe a breve trecho para que os projetos da universidade sejam retomados. Não há dúvida nenhuma, a crise é de Moçambique, nós somos uma instituição do Estado, então sem dúvida nenhuma que estamos a ressentir já de uma série de projetos que foram amputados, portanto o nosso orçamento, com o orçamento retificativo, portanto, houve várias verbas que foram retiradas, dentre elas algumas que eram destinadas à construção de edifícios novos, portanto estamos a ressentir já, mas pronto, as crises acontecem aos países, então, como sabemos, a crise é internacional, vários outros países também tiveram a mesma situação. Espero que muito futuramente a gente se supere. O Governo e agentes económicos da província de Sofala harmonizaram ideias e ações com vista a uma participação envolvente do 9º Festival Nacional da Cultura. O evento irá decorrer nas cidades da Beira e Dondo na próxima semana.
É já na próxima semana, entre os dias 24 e 28, que as cidades da Beira e Dondo, localizadas na província de Sofala, irão acolher o 9º Festival Nacional de Cultura, uma cerimônia cuja abertura será efetuada pelo chefe do Estado, Filipe Nyusi, com vista a garantir que o encontro cultural seja uma verdadeira festa. O governo de Sofala esteve reunido na manhã desta terça-feira com o empresariado local para harmonizar o posicionamento da província em relação a este momento único. Tudo é cultura, não é? O estabelecimento, a venda, a compra, a nossa presença. Então, nós, como empresários, estaremos presentes de várias formas. O governo indicou que quer maior envolvimento dos empresários, tanto durante a visita do chefe do Estado, assim como no Festival Cultural. Pedimos ao empresariado para que dentro daquilo que são as diferentes componentes de serviços que serão prestados durante este evento, o empresariado local tenha o seu envolvimento, sobretudo, por exemplo, na componente da gastronomia, na componente de feiras que vão acontecer durante o evento. Na Zâmbia, o presidente Edgar Lungu venceu por uma margem muito pequena de votos, com um anúncio de resultados não muito pacífico. A oposição denuncia fraude na contagem dos votos e promete recorrer ao Tribunal Constitucional. O presidente Edgar Lungu foi reeleito na primeira volta para a presidência da Zâmbia, segundo resultados anunciados nesta segunda-feira pela Comissão Eleitoral. Lungu ganhou escrutínio com 50% dos votos contra 47% do seu principal concorrente, Hakainde Hichilema. O anúncio dos resultados não foi pacífico. O candidato derrotado já declarou que vai pedir a impugnação da votação junto ao Tribunal Constitucional. Jack Mwimbo, dirigente do principal partido da oposição, a União para o Desenvolvimento Nacional, disse que há provas que os votos de Hakainde Hichilema foram propositadamente reduzidos em conspiração com a Comissão Eleitoral da Zâmbia. É a segunda vez em um ano que Lungu e Hichilema vão às urnas. No ano passado, fez-se eleições para completar o mandato do presidente Michael Sata, que morreu no seu escritório presidencial. A campanha eleitoral para estas eleições foi marcada por semanas de confrontos entre apoiantes da oposição e do governo, dado que fez com que o presidente da Comissão Eleitoral zambiana, Esau Chulo, pedisse aos partidos políticos que respeitassem os resultados e mantivessem a calma. O governo de Barack Obama anuncia uma grande transferência de prisioneiros do Guantánamo. Os prisioneiros passarão por uma outra prisão em Emirados Árabes Unidos. A transferência anunciada esta segunda-feira envolve 12 cidadãos do Iêmen e 3 afegãos. A mesma vai reduzir o número de prisioneiros da base naval norte-americana, localizada em Cuba, para 61. A maioria está presa sem acusações ou julgamento por mais de uma década, atraindo condenação internacional. Obama, que esperava fechar a prisão durante o seu primeiro ano de mandato, implementou seu plano em fevereiro com o objetivo de fechar a instalação. Mas ele enfrentou a oposição de muitos parlamentares republicanos, assim como de alguns democratas. Embora o plano de Obama para fechar a instalação exija que os prisioneiros remanescentes sejam levados para as prisões de segurança máxima do GUA, a lei norte-americana impede tal transferência para o continente. Obama, no entanto, não descartou fazê-lo por uma medida executiva. Perto de 1 milhão de refugiados do Sudão do Sul vivem em condições precárias. Mulheres e crianças vivem em campos de refugiados e esta denúncia foi feita pelo Alto Comissário dos Refugiados nas Nações Unidas. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados revelou as dificuldades das agências humanitárias e dos países da região africana em enfrentar um novo fluxo de refugiados provocado pelos combates mortíferos em Juba no início de junho entre as forças do presidente Salva Kiir e as tropas leais ao antigo vice-presidente Riek Machar. Para fazer face à situação, a ONU diz que precisa com urgência de financiamento para transferir mais de 45 mil refugiados de centros de recepção e trânsito completamente saturados para o novo campo de Yumbi, no Uganda, com uma capacidade para 100 mil pessoas. A agência da ONU indicou ter recebido apenas 1/5 dos 545 milhões de euros necessários para dar abrigo aos 930 mil refugiados distribuídos por 6 países da África do Norte, assim como os cerca de 2 milhões de deslocados que vivem em campos no Sudão do Sul.
Os combates em Juba, capital do país mais novo do mundo, Sudão do Sul, que separou-se do Sudão em 2011, no início de junho, causaram pelo menos 300 mortos. Além de mortes, os conflitos causaram mais de 70 mil deslocados, tendo posto em causa o acordo de paz assinado em agosto de 2015 entre o presidente Salva Kiir e o seu opositor Riek Machar para acabar com uma guerra civil devastadora iniciada em dezembro de 2013. E no próximo bloco, medalha para o Quênia e saída do Brasil do Rio 2016. Vamos à previsão meteorológica para as cidades capitais no país, a começar pela zona sul do país, com 24 graus, máxima e mínima 17 graus. Xaixai contará com máxima de 25 e mínima de 17. Inhambane terá máxima de 27, mínima de 16 graus Celsius. No centro, a Beira terá máxima de 26 graus e mínima de 19. Chimoio contará com máxima de 23 e mínima de 14. Tete seguirá com 33 graus, máxima e mínima de 20. Climane terá máxima de 31 graus e mínima de 19 graus Celsius. No norte, Nampula registrará máxima de 28 graus, mínima de 18. Lixinga contará com 24, mínima de 13. E Pemba terá temperatura máxima de 28 graus, mínima de 20 graus Celsius.